Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos criminais da vida real. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like que me ajuda muito na divulgação e subscreve no canal se tu ainda não és inscrito. Todas as fontes que eu utilizei para a pesquisa vão estar na descrição do vídeo, então podem ir lá consultar. E bora começar o caso de hoje. Anna Elizabeth Michael, mais conhecida por Anneliese, nasceu em 21 de setembro de 1952 no estado alemão da Baviera. Filha de Anna e Joseph Michael, Anneliese foi criada em um ambiente extremamente religioso católico ao lado de suas três irmãs. Antes de se casar, o seu pai Joseph tinha considerado ser padre, mas ele acabou tendo uma filha com a Anna. Na época, Anna foi forçada a casar com um véu preto e, como penitência, Anneliese foi obrigada a ser devota fiel a fim de eliminar os pecados da mãe. O pai da Anneliese trabalhava em uma serraria para manter a família. Até em 1968, a Anneliese se comportava como uma menina religiosa normal da sua idade. Ia à missa 2 vezes por semana, sempre rezava o seu terço e queria ser professora. Naquele mesmo ano, aos 16 anos de idade, Anneliese teve uma convulsão durante a noite e mais tarde ela chegou a apagar na escola. Quem a viu diz que ela andava de um lado para o outro em estado de transe, como se ela estivesse desconectada do ambiente externo, mas ela disse que não se lembrava de nada. Em 1970, ela passou por uma situação similar. Ela acordou, mas estava em estado de transe e acabou por urinar na cama, e depois disso ela teve repetidas convulsões. Os pais então decidiram levar ela ao médico, que a diagnosticou com epilepsia do lobo temporal, um distúrbio que causa convulsões, perda de memória e alucinações visuais e auditivas. A epilepsia do lobo temporal também pode causar o síndrome de Geschwind, um distúrbio marcado pela hiperreligiosidade, hipergrafia e redução da libido. Após o seu diagnóstico, Anneliese passou a tomar medicamentos para a epilepsia, mas os medicamentos que lhe foram dados não ajudaram em nada, e quanto mais tempo passava, mais a sua situação piorava. E embora ela estivesse a tomar os seus medicamentos, Anneliese acreditava que ela estava possuída por demônios e que precisava de encontrar uma solução fora da medicina. Ela começou a ver o rosto do diabo onde quer que fosse e disse que ouvia demônios sussurrando em seus ouvidos. Eles diziam que ela estava condenada e que apodreceria no inferno. Daí ela começou a ter comportamentos cada vez mais estranhos, então a família decidiu interná-la em uma clínica psiquiátrica. Depois de ser admitida em um hospital psiquiátrico, a saúde da Anneliese não melhorou. Ela começou a ter sintomas de depressão que só pioravam com o tempo. Ela começou a ficar cada vez mais frustrada com a intervenção médica, que não melhorava a sua condição. E como durante toda a sua vida ela era devota fiel à fé católica, Anneliese insistia em dizer que estava possuída por demônios. Em junho de 1970, Anneliese sofreu uma terceira convulsão no hospital psiquiátrico. Neste momento foi prescrito pela primeira vez anticonvulsionante. O nome desta droga não é conhecido e não trouxe alívio imediato aos sintomas da Anneliese. Ela continuou a falar sobre o que ela chamou de faces do diabo, vistas por ela durante vários momentos do dia. Naquele mesmo mês foi prescrito para ela periciazine, que é usado no tratamento de psicoses diversas, incluindo esquizofrenia e distúrbios de comportamento. Poucos meses depois, ela voltou para a escola e as colegas dela descreveram ela como muito quieta e religiosa. Ela tomava os medicamentos e ia com frequência às consultas, mas mesmo assim a situação dela não melhorava. Durante essas consultas, ela chegou a contar aos médicos o que ela via e ouvia dos demônios. Mas para a medicina, o que Anneliese via e ouvia são sintomas de alucinações, que são consequência da doença que ela tinha, que era a epilepsia do lobo temporal. Então, quando Anneliese percebeu essa distância entre medicina e espiritualidade, acreditando que os médicos nunca iam conseguir entender essa perspectiva espiritual, ela decidiu parar de conversar com os médicos sobre esse assunto. Os anos foram passando e a Anneliese tentava levar a sua vida da forma mais normal possível. Inclusive, em 1973, ela se inscreveu na universidade e naquele mesmo ano ela começou a tomar carbamazepina, que era uma outra droga que ajuda no tratamento da epilepsia. Certa vez, a Anneliese e a família participaram de uma peregrinação em lugares santos, que era um evento não reconhecido oficialmente
oficialmente pela Igreja Católica. E durante toda a atividade, o vigário que acompanhava a vigília percebeu que Anneliese desviava sempre o olhar da imagem de Cristo, não conseguia ficar perto de nenhum crucifixo e nem beber a água sagrada como todas as outras pessoas que estavam no evento. Desde então, eles se convenceram que se tratava mesmo de uma possessão demoníaca. Então, a família começou a procurar por um padre que realizasse exorcismo, mas os sacerdotes da Igreja Católica negaram o pedido dos pais da Anneliese, dizendo que ela deveria continuar o tratamento médico e que para a expulsão de demônios fosse realizada era necessário a autorização de um bispo. Nesse ponto, os delírios de Anneliese se tornaram extremos. Ela estava em seu pior estado físico, com um corpo esquelético, ela se recusava a comer comida normal e era muito agressiva. A Anneliese andava nua pela casa, fazia compulsivamente até 400 agachamentos por dia, rastejou para debaixo de uma mesa e latiu como um cão por 2 dias. Ela também comeu aranhas, carvão e arrancou a cabeça de um pássaro com os dentes. Defecava por todos os lugares e lambia a sua própria urina. Um padre chamado Ernest Alt, gente, perdão pela pronúncia, na verdade eu nem sei se esses nomes são de facto em inglês ou em alemão, só estou a pronunciar. Perdão mesmo pela pronúncia. Então, como eu ia dizendo, um padre chamado Ernest Alt viu o estado em que Anneliese se encontrava e começou a acreditar que ela realmente estava possuída por demônios. Tem um site que dizia que o padre Ernest tentou contactar um médico para ver se conseguisse ajudar a Anneliese, mas esse médico, chamado Richard Ruff, chegou a dizer que não havia medicação eficaz para forças demoníacas. A Anneliese acreditava que sofria por uma causa espiritual que envolve a salvação de outras pessoas. Ela escreveu para o padre Ernest o seguinte: "Eu não sou nada, tudo sobre mim é vaidade. O que devo fazer? Eu tenho que melhorar. Você rezar por mim?" E também disse uma vez a ele: "Eu quero sofrer por outras pessoas, mas isso é tão cruel." Ernest fez uma petição ao bispo local, que era o bispo Joseph Stengel, que eventualmente aprovou o pedido e concedeu a um padre local, Arnaud Rennes, a permissão para realizar um exorcismo, mas ordenou que fosse realizado em total segredo. Uma vez convencidos de que ela realmente estava possuída por demônios, a Anneliese, os seus pais e os exorcistas abandonaram o tratamento médico, deixaram de procurar ajuda médica e colocaram toda a sua esperança, toda a sua fé nos rituais de exorcismo. 77 sessões de exorcismo, 1 ou 2 por semana, com a duração de até 4 horas, foram realizados durante 10 meses entre os anos de 1975 e 1976. Por meio dessas sessões, Anneliese revelou que acreditava que estava possuída por 6 demônios, que eram Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Adolf Hitler, Nero e Fleischmann, que era um padre pervertido. Acho que os outros 5 todos nós conhecemos. Todos esses demônios disputavam o poder do corpo da Anneliese Michael e eles se comunicavam com outras pessoas por meio da boca da Anneliese com um rosnado baixo. Os demônios discutiam entre si. Hitler disse, entre aspas: "As pessoas são estúpidas como porcos. Elas acham que tudo acaba depois da morte." E Judas continuou dizendo que Hitler não passava de um boca grande e que não tinha nenhuma palavra real no inferno. Essas sessões de exorcismo foram gravadas em uma fita e nessas gravações ouve-se perfeitamente as vozes e os diálogos desses supostos demônios. Na verdade, eu pesquisei esses ruídos, essas vozes, e são extremamente assustadoras. Só ouvir os áudios, eu já comecei a sentir como se estivesse a invocar demônios e que em algum momento um demônio ia entrar no meu quarto. Então, se vocês quiserem ver esses áudios, estão aqui disponíveis no YouTube. É só pesquisar áudios do exorcismo de Anneliese Michael e, enfim, extremamente bizarro. Ainda durante as sessões de exorcismo, Anneliese Michael falava frequentemente sobre morrer para expiar a juventude rebelde da época e os padres apóstatas da igreja moderna. Ela quebrou os ossos e rasgou os tendões dos joelhos de tanto se ajoelhar em oração. Ao longo desses 10 meses, Anneliese Michael foi frequentemente contida para que os padres pudessem conduzir ritos de exorcismo. Lentamente, ela parou de comer e em 1 de julho de 1976, Anneliese morreu durante o sono. O relatório da autópsia indicou que a causa da morte foi desnutrição e desidratação de quase 1 ano de semi-inanição enquanto os rituais de exorcismo eram realizados. Ela tinha apenas 23 anos e vocês vão conseguir ver essas imagens no Google. Eu não vou colocar aqui nesse vídeo porque as imagens são extremamente chocantes. Logo após o falecimento de Anneliese, os padres
Ernest Alt e Ornald Rentz fizeram um comunicado do óbito às autoridades locais, que imediatamente abriram um inquérito e procederam às investigações preliminares. Os promotores públicos responsabilizaram os padres e os pais da Anneliese de homicídio causado por negligência médica. O bispo Joseph Stengel, embora tivesse dado autorização para o exorcismo, não foi indiciado pela promotoria em virtude da sua idade avançada e o seu estado de saúde debilitado, vindo a falecer em 1979. O julgamento do processo, que passou a ser denominado como o caso Klingenberg, iniciou-se em 30 de março de 1978 e despertou grande interesse da opinião pública alemã. Perante o tribunal, os médicos afirmaram que a jovem não estava possuída. Os médicos psiquiatras que prestaram depoimento afirmaram que os padres tinham agido inadequadamente em indução doutrinária em razão dos ritos, o que havia reforçado o estado psicótico da jovem, e que se ela tivesse sido acompanhada ao hospital e forçada a se alimentar, o seu falecimento não teria ocorrido. Mas claramente ainda tem aquela questão que o padre Ernest tentou procurar ajuda de um médico, e esse médico dizia que não havia medicação que pudesse solucionar problemas que têm a ver com demônios. E essa informação encontrei em um site, eu não sei se realmente o padre Ernest consultou mesmo um médico e esse médico realmente disse isso. A defesa judicial dos padres foi feita por advogados contratados pela igreja. A defesa dos pais da Anneliese argumentou que o exorcismo tinha sido ato lícito e que a Constituição alemã protege os seus cidadãos no exercício restrito de suas crenças religiosas. A defesa também recorreu ao conteúdo das fitas gravadas feitas durante as sessões de exorcismo. Em uma das fitas é possível discernir vozes masculinas de dois supostos demônios discutindo entre si qual deles teria de deixar primeiro o corpo da Anneliese. Ambos os padres demonstraram que realmente acreditavam que a Anneliese estava possuída e que ela teria sido liberta um pouco antes da sua morte. Os dois padres foram considerados culpados de homicídio culposo, resultante de negligência, e foram condenados a 6 meses de prisão, que mais tarde foi suspensa, e 3 anos de liberdade condicional. Já os pais foram isentos de qualquer punição porque o tribunal considerou que eles já tinham sofrido o suficiente. Antes do início do processo, uma freira ligou para os pais da Anneliese, dizendo que ela teve uma revelação em que o corpo da Anneliese estava intacto e que isso seria uma prova de que o que aconteceu com a Anneliese não se tratava de uma coisa normal, que se tratava de uma coisa sobrenatural. Então, com base nessa ligação dessa freira que dizia que o corpo da Anneliese estaria intacto, os pais da Anneliese decidiram fazer uma petição para que fosse feita uma exumação dos restos mortais da sua filha. O motivo oficial que foi dado às autoridades foi que a Anneliese foi enterrada às pressas e em situações precárias. Então, as autoridades autorizaram essa exumação, mas os pais e os padres foram desencorajados a ver os restos mortais da Anneliese. Então, nem os pais nem os padres chegaram a ver com seus próprios olhos o estado real do corpo da Anneliese. Mas os relatórios oficiais divulgaram a informação de que o corpo já estava em avançado estado de decomposição. As fotos que foram tiradas durante a exumação jamais foram divulgadas. Várias pessoas chegaram a especular que os exumadores moveram o corpo da Anneliese do antigo sarcófago para o novo, feito de carvalho, segurando pelas mãos e pernas, o que seria um indício de que o corpo não estaria na realidade muito decomposto. Mas isso não passa de especulação. O túmulo da Anneliese Michael se tornou um lugar de peregrinação. E esse é o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do caso. Na verdade, a primeira vez que eu vi esse caso, eu fiquei extremamente assustada. Mas agora que já estou mais calma, decidi contar esse caso para vocês. Se você gostou do caso, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, não esquece de deixar aqui nos comentários algum caso que você gostaria de ver aqui no canal. Aproveita e me segue nas outras redes sociais. Também faço alguns vídeos para lá. Esses vídeos eu não posto aqui no YouTube, então se vocês me seguirem lá vão ver muitos mais casos criminais. As fontes estarão aqui na descrição para que vocês possam consultar toda a matéria e nos vemos no próximo vídeo.